Imagine acordar e sentir como se o mundo inteiro tivesse perdido a cor. Como se cada passo fosse muito pesada. Como se a respiração exigisse um esforço que você simplesmente não tem. Você já se sentiu assim? Como se estivesse assistindo sua própria vida à distância sem realmente fazer parte dela? Depressão não é apenas tristeza. Não é apenas ser desmotivado ou ter um dia ruim. É um vazio que se afasta por dentro. Uma espécie de anestesia emocional em que tudo perde seu significado. As coisas que antes trouxeram prazer agora parecem triviais. Atividades simples, como tomar um banho ou responder a uma mensagem, tornam-se desafios insuportáveis. É como se uma névoa densa cobre tudo, obscurecendo até a possibilidade de um futuro melhor. Mas a pior parte é a sensação de que ninguém realmente entende que, ao seu redor, as pessoas continuam vivendo normalmente. Como se fosse fácil pensar positivo ou se esforçar mais. Mas você tentou. Você tentou de todas as formas sair disso e, no fundo, sente que está falhando, como se o problema fosse você. Mas aqui está a verdade. O problema não é você. A depressão é real. Não é preguiça. Não é fraqueza. Não é uma falta de força de vontade. Tem raízes profundas. E entender esse pode ser o primeiro passo para sair desse buraco. Porque sim, há uma saída. Ao longo deste vídeo, exploraremos a depressão de uma maneira que ninguém explicou antes. Vamos além de explicações superficiais e mergulharemos no que realmente está acontecendo em sua mente. Falaremos sobre o que a ciência descobriu, mas também sobre o que a sociedade esconde. E, acima de tudo, quero que você saiba que não está sozinho. Se algo dentro de você ressoou com essas palavras, fique comigo. Talvez, apenas talvez, este seja o começo de uma mudança. A maioria das pessoas não entende o que realmente significa estar deprimido. Eles confundem com tristeza, desânimo ou preguiça. Mas se você já experimentou em primeira mão, sabe que a depressão vai muito além disso? Não é apenas uma emoção fugaz. É um estado profundo de exaustão mental, física e emocional. Parece que sua própria mente se tornou um labirinto sem saída, onde todo pensamento pesa toneladas e todas as tentativas de reagir parecem inúteis. Imagine carregar uma carga invisível o tempo todo, algo que drena sua energia antes mesmo de sair da cama. As coisas que uma vez lhe trouxeram alegria, listando para a música, lendo, saindo com os amigos, agora se sentem vazios. E a pior parte é que você nem consegue explicar corretamente para os outros. Como se diz que sente um peso no peito, mesmo quando não há motivo aparente? Como você explica que, mesmo cercado por pessoas, você se sente sozinho? Sigmund Freud, um dos maiores nomes da psicologia, viu a depressão como uma forma de luto deslocado. Ele acreditava que, em algum nível, aqueles que estão deprimidos estão de luto por algo que perderam. E às vezes, essa perda não é concreta, mas emocional. Pode ser a perda de um sonho, uma versão de si mesmo ou um senso de identidade. Jung, por outro lado, viu a depressão como um pedido de transformação. Para ele, quando sua mente o joga nesse profundo estado de desânimo, pode ser porque algo dentro de você precisa mudar. Mas a ciência moderna também trouxe explicações importantes. Estudos mostram que a depressão altera a química do cérebro, reduzindo a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, substâncias responsáveis. Transformação para ele quando sua mente o joga nesse profundo estado de desânimo, pode ser porque algo dentro de você precisa mudar. A ciência moderna também trouxe explicações importantes. Estudos mostram que a depressão altera a química do cérebro, reduzindo a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, substâncias responsáveis pelo prazer e bem-estar. Isso significa que, biologicamente, seu cérebro começa a funcionar de maneira diferente quando você está deprimido. Não é uma questão de força de vontade, não é algo que você pode simplesmente superar da noite para o dia. E aqui vem um dos aspectos cruéis da depressão culpa. Você já notou como isso o convence de que tudo é sua responsabilidade? Que se você se sentir assim, deve ser porque você falhou em alguma coisa, porque não está se esforçando o suficiente. Mas isso não é verdade. A depressão é uma doença, não uma escolha. E quanto mais você entende isso, mais poderá ver que essa voz interna que o acusa não é sua, mas um sintoma da própria condição.
Mas se a depressão é tão devastadora, por que parece estar cada vez mais presente no mundo moderno? Por que tantas pessoas, mesmo aquelas que aparentemente têm tudo, se sentem vazias por dentro? A resposta pode estar no ambiente em que vivemos, em uma sociedade que nos leva a um ciclo interminável de pressão, comparação e desconexão. E é exatamente disso que falaremos na próxima parte. Você já se perguntou por que a depressão parece estar cada vez mais presente? Em teoria, vivemos na era do conforto. Temos tecnologia avançada, entretenimento ilimitado e acesso a informações com um clique. Então, por que tantas pessoas se sentem mais vazias e sem esperança do que nunca? A verdade é que o mundo moderno nos vende uma ideia de felicidade que, na prática, é impossível de alcançar. Somos bombardeados todos os dias com imagens de vidas perfeitas, corpos sem falhas e relacionamentos de conto de fadas. A mídia social criou uma realidade paralela, onde todos parecem ser felizes, cumpridos e bem-sucedidos, exceto por você. Essa comparação constante é um dos maiores gatilhos para a depressão. Zygmunt Bauman chamou isso de modernidade líquida. Segundo ele, vivemos em uma sociedade onde tudo é transitório: empregos, relacionamentos, valores, nada é sólido, nada é garantido. Estamos sempre perseguindo algo, mas assim que o alcançamos, um novo objetivo parece perseguir. Você nunca pode descansar. Você nunca pode se sentir satisfeito, porque o sistema em que vivemos precisa de sua constante insatisfação para permanecer à tona. E o que acontece quando você não consegue acompanhar esse ritmo? Você se sente como um fracasso, e a depressão encontra terreno fértil nesse sentimento. Porque, além de tudo, ele vem com um isolamento silencioso. Você olha em volta e acha que todo mundo está vivendo normalmente enquanto se sente preso em sua própria mente. Mas a verdade é que muitos também estão sofrendo. Só que ninguém fala sobre isso. Além disso, nossa sociedade nos desconecta de nós mesmos. Estamos constantemente distraídos por nossos telefones, por trabalho, por obrigações diárias. Não temos tempo para sentir, refletir, simplesmente existir. E quando finalmente paramos, o que encontramos? O vazio aterrorizante. Carl Jung disse que a depressão pode ser uma ligação da psique para a transformação. Mas como podemos transformar algo quando estamos presos em um sistema que nos impede de olhar para dentro? O primeiro passo é entender que esse sentimento de desconexão não é apenas um problema individual. É um sintoma de um mundo que nos trata como máquinas, não como seres humanos. Transformando algo quando estamos presos em um sistema que nos impede de olhar para dentro. O primeiro passo é entender que esse sentimento de desconexão não é apenas um problema individual. É um sintoma de um mundo que nos trata como máquinas, não como seres humanos. Mas, e se a depressão não fosse apenas um problema a ser eliminado? E se, em vez de apenas fugir disso, tentamos entender o que isso tem para nos dizer? Existe uma mensagem oculta por trás desse sofrimento? Na próxima sessão, exploraremos o lado invisível da depressão. O que a sociedade nos ensina a ignorar, mas que pode ser a chave para quebrar esse ciclo. E se eu lhe dissesse que a depressão não é apenas um peso que precisa ser eliminado, mas um sinal de que algo dentro de você está pedindo para ser ouvido? Vivemos em uma sociedade que nos ensina a fugir do sofrimento a qualquer custo. Se você está triste, se distraia. Se você sentir ansiedade, tome uma pílula. Se algo dói, finja que não existe. Mas, e se essa dor tivesse um propósito? E se, em vez de apenas silenciar a depressão, você tentasse entender o que está tentando lhe dizer? King acreditava que a depressão não é apenas uma doença, mas um processo psíquico. Para ele, a depressão pode ser um pedido de transformação, uma tentativa de sua mente de fazer você ver algo que está evitando. Pense nisso: você sempre ouviu que a felicidade é o estado natural de ser humano. Mas, e se isso for uma mentira? E se o desconforto, a melancolia e a crise existencial forem partes essenciais do processo de crescimento? Muitas vezes, surge a depressão quando há uma desconexão entre quem você realmente é e a vida que está levando. Você segue o que lhe foi dito, mas algo dentro de você sente que algo está errado, que algo não desaparece. Ele se acumula no inconsciente até que um dia o puxa para baixo, forçando você a olhar para dentro. Nietzsche disse: quem tem um porquê de viver pode suportar quase de qualquer maneira,
Mas a depressão rouba esse porquê. Isso o convence de que não há significado, que nada vale a pena, mas isso é um fim ou um convite para descobrir algo mais profundo. Talvez a depressão não seja apenas um problema químico no cérebro, mas um sintoma de uma vida que não está alinhada com o que realmente importa para você. A depressão pode estar tentando mostrar que certas coisas em sua vida precisam mudar. Talvez você esteja preso em uma rotina que está destruindo você. Talvez você esteja cercado por pessoas que drenam sua energia. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando agradar a outras pessoas que esqueceu quem você realmente é. E então sua mente, em um ato final de defesa, simplesmente o puxa para dentro para que você finalmente perceba o que está errado. Mas se a depressão tem algo a nos ensinar, significa que há uma maneira de começar a sair dela. Pequenos passos podem criar grandes mudanças, mesmo quando tudo parece perdido. E é disso que falaremos na próxima parte, como pequenas ações podem iniciar uma reação em cadeia, capaz de transformar como você se sente quando estiver deprimido. Até as coisas mais simples parecem impossíveis. Sair da cama, escovar os dentes, responder a uma mensagem. Tudo requer um esforço que você simplesmente não tem. E quanto mais você para de fazer, pior você se sente. É um ciclo cruel. A depressão o paralisa e a paralisia aprofunda a depressão. Ponto. Mas aqui está um fato que ninguém diz. Você não precisa vencer essa batalha de uma só vez. Pequenas ações, quase insignificantes à primeira vista, podem criar um efeito dominó e reconstruir lentamente seu senso de controle sobre sua própria vida. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazista, disse que um ser humano pode suportar qualquer sofrimento, desde que tivesse um propósito. Mas quando estamos deprimidos, perdemos essa conexão com um porquê. O mundo se torna sem sentido. Portanto, se um grande objetivo parecer inatingível no momento, comece com o mínimo. Algo que pode ser feito em menos de 5 minutos. Algo tão pequeno que sua mente não consegue encontrar uma desculpa para não fazê-lo. Isso poderia simplesmente se levantar e beber um copo de água. Pode estar abrindo a janela e respirando fundo. Pode estar escrevendo uma frase sobre como você está se sentindo. Parece pouco? Talvez, mas o ponto é que esses pequenos gestos começam a enviar uma nova mensagem ao seu cérebro. Ainda tenho controle sobre alguma coisa. A depressão quer que você acredite que nada faz a diferença, mas quando você dá um primeiro passo, por menor que seja, você quebra essa ilusão. Um passo leva ao próximo. Caminhar por 5 minutos pode levar a uma caminhada de 10 minutos. Escrever uma frase pode se transformar em uma manifestação mais longa, e lentamente, sem que você perceba, você começa a se mover novamente. Outra coisa essencial: conecte-se a algo fora de sua mente. A depressão faz você se sentir preso dentro de seus próprios pensamentos, e muitas vezes esses pensamentos são distorcidos, negativos e autodestrutivos. Algo tão simples quanto cuidar de uma planta, alimentar um animal de estimação, ou até trocar algumas palavras com um estranho, pode ajudar a criar uma pequena ponte a partir desse isolamento mental. Mas há um erro que muitas pessoas cometem ao tentar melhorar, e esse erro pode fazer com que a depressão pareça ainda mais sufocante. Frequentemente, ao procurar ajuda ou tentar mudar, as pessoas acabam se sentindo ainda mais culpadas por não conseguir sair disso imediatamente. Na próxima sessão, falaremos sobre essa armadilha e como evitá-la. Buscar ajuda quando você está deprimido deve ser algo simples, certo? Mas, na prática, muitas pessoas se sentem ainda piores quando tentam dar esse passo. Isso ocorre porque há um equívoco significativo na maneira como a sociedade vê a recuperação da depressão. O mundo diz para você apenas procurar ajuda e tudo vai melhorar. Mas o que acontece quando você faz isso e ainda não se sente bem? O que acontece quando você toma a medicação, vá para a terapia, tenta mudar sua rotina e, no entanto, a depressão ainda está lá? O maior erro que as pessoas cometem ao tentar superar a depressão é acreditar que a melhoria precisa ser rápida e linear, como se houvesse um botão de redefinição que, uma vez pressionado, o traria de volta ao normal. Mas não é assim que funciona. A recuperação da depressão é um longo processo cheio de altos e baixos, e se você não estiver preparado para isso, pode acabar se sentindo frustrado e pensando que está falhando.
o que, ironicamente, apenas aprofunda o problema. A verdade é que não existe um caminho único para a cura. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Um processo cheio de altos e baixos. E se você não estiver preparado para isso, pode acabar se sentindo frustrado e pensando que está falhando, o que ironicamente apenas aprofunda o problema. A verdade é que não existe um caminho único para a cura. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Algumas pessoas melhoram com a terapia, outras precisam de medicação e outras encontram alívio em espiritualidade, exercício físico ou arte. O importante é não encontrar uma solução perfeita imediatamente, mas continuar tentando, experimentando e ajustando até descobrir o que funciona para você. Nietzsche disse: aquele que tem um porquê de viver pode suportar quase qualquer maneira, mas quando você está deprimido, parece impossível descobrir o porquê. É por isso que a busca por ajuda geralmente pode ser frustrante. Você quer se sentir melhor imediatamente, e quando isso não acontece, a culpa se aproxima, juntamente com a sensação de que nada vai mudar. Outro erro comum é confiar em pessoas que não entendem a profundidade da depressão. Você já ouviu frases como "just have will work" ou "há pessoas em situações piores do que você"? Comentários como esses não apenas não ajudam, mas também podem fazer você se sentir ainda mais isolado. A realidade é que nem todos têm a preparação emocional de oferecer o apoio necessário. Isso significa que escolher com quem você compartilha sua dor é essencial. Às vezes, uma conversa com a pessoa errada pode causar mais mal do que bem. Mas aqui está o ponto mais importante: se você está buscando ajuda e ainda não encontrou algo que funcione, isso não significa que não há saída. Significa simplesmente que você ainda não encontrou a abordagem certa. Ponto. A recuperação não acontece de uma só vez. Isso acontece gradualmente, quase imperceptivelmente, e quando você menos espera, percebe que está sofrendo um pouco mais, que o peso se tornou um pouco mais leve. E é por isso que a parte final deste vídeo é tão importante. A depressão tenta convencê-lo de que faz parte de quem você é, mas isso é uma mentira. Você não é sua depressão. E no próximo segmento, falaremos sobre como recuperar essa verdade e retomar o controle de sua própria história. Se há uma coisa que a depressão faz melhor do que qualquer outra coisa, está convencendo você de que é uma parte de você, que é sua identidade, seu estado natural, que você sempre foi assim e sempre será. Mas isso é uma mentira. Você já notou como sua mente cria histórias sobre quem você é? Se você passou muito tempo na depressão, pode ter se tornado o filtro através do qual você vê tudo, inclusive você. Você pode acreditar que sempre foi triste, sempre foi fraco, sempre teve algo errado. Mas tente lembrar que houve um tempo, mesmo que distante, quando você não se sentiu assim. E se houve um tempo antes da depressão, significa que não é você. A depressão é como uma nuvem densa que cobre o céu. Ele obscurece a luz, fazendo parecer que o sol desapareceu para sempre. Mas o sol não desaparece. Ainda está lá atrás das nuvens, esperando o momento certo para reaparecer. E a verdade é a seguinte: você ainda está aqui. Ainda há algo dentro de você que quer continuar. Algo que, mesmo na escuridão, escolheu assistir a este vídeo até o final. Isso não é insignificante. Isso significa que, por menor que seja, ainda há uma parte de você que não desistiu. E é para essa parte que você precisa segurar. Quer continuar algo que, mesmo na escuridão, escolheu assistir a este vídeo até o final. Isso não é insignificante. Isso significa que, por menor que seja, ainda há uma parte de você que não desistiu. E é nessa parte que você precisa segurar. A depressão não define quem você é. Não é o seu destino final. Pode ser uma fase, um processo, um pedido de mudança, mas não sua identidade. Você é muito mais do que sua mente diz quando está no seu pior. Talvez tudo ainda pareça escuro agora. Talvez o peso continue. Mas agora você sabe que existem caminhos, pequenos passos que podem quebrar esse ciclo. Agora você sabe que não precisa derrotar a depressão de uma só vez. Você só precisa continuar se movendo. E mais importante, você não está sozinho. Se este vídeo fez sentido para você, se algo aqui ressoou com como você se sente, eu quero saber. Deixe um comentário, mesmo que seja apenas "eu entendo", para que os outros possam ver e perceber que não estão sozinhos nessa luta. E se este vídeo o ajudar de alguma forma, assista ao próximo.
também é essencial para você entender mais sobre si mesmo e continuar nesse caminho de recuperação. Vejo você lá.